Mês de junho, o amor está no ar. E eu sei que você já cogitou dar uma checada naquele aplicativo horroroso de relacionamento. Então senta aqui com a tia, controla essa vontade, enquanto eu te conto como as igrejas eram o Tinder dos brasileiros em 1800. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da moda e a sua fada madrinha da história da moda, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você também sabe que um homem bonito, solteiro e possuidor de uma grande fortuna provavelmente é uma red flag ambulante, não vale o ar que respira, meu amor. Seja muito bem-vindo. E bora combinar que o Mister Darcy era um grandíssimo de um arrombado, né? Nesse canal a gente fala de história da moda e dos costumes, mais focado nas pessoas comuns, como você e eu, e menos em gente rica e famosa da época e em estilistas europeus superestimados. Mas aqui, meu amor, a gente faz isso de um jeitinho um pouquinho diferente de outros canais de história. Porque aqui a gente vai atrás dos documentos originais de cada época, do que os historiadores mais respeitados do mundo estão escrevendo e do que está sendo pesquisado agora nos maiores museus do planeta. Porque o nosso compromisso, meu amor, é entregar para você o melhor conteúdo de história da moda em português, numa linguagem acessível, sem sensacionalismo e principalmente sem informação tirada do. Os hábitos dos brasileiros acerca de namoro, sexo e casamento mudaram drasticamente. E se você está na casa dos 20 anos ou um pouquinho mais, é bem provável que os seus pais tenham se conhecido do jeito tradicional. Um amigo em comum ou um parente apresentou, se conheceram no trabalho, na escola, num espaço religioso, num evento social ou, quem sabe, até fossem vizinhos. E a real é que isso não era tão diferente assim das opções para conhecer gente nova que já existiam em 1800. O que as últimas décadas do século XX trouxeram foi uma maior liberdade nessa escolha, à medida que, a partir dos anos 1920, aumentaram as oportunidades de os jovens socializarem sem a vigilância cerrada dos pais ou dos parentes mais velhos. E a ideia de casamentos baseados mais em amor e afinidade do que em necessidades econômicas foi normalizada pela sociedade. E esse, sim, é um processo que começa no século XIX. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, meu amor, ativa as notificações e vem com a tia modista pra gente descobrir como o povo de antigamente não era tão santinho assim. Você provavelmente já sabe disso, mas é sempre bom reforçar. Durante quase toda a história da humanidade, casamentos foram um negócio, não uma união de almas apaixonadas. Famílias ricas casavam seus filhos para consolidar alianças e unir fortunas. Tratados de paz entre nações inimigas frequentemente incluíam o casamento dos filhos dos chefes e dos reis. E mesmo entre as pessoas pobres, nós encontramos indícios de que as uniões eram calculadas com cuidado. Agora, cortando aqui para o Brasil, os portugueses trouxeram o casamento sacramentado pela igreja. Mas na prática, quem casava na igreja era uma minoria, formada principalmente por brancos, da elite ou da classe média. Para quem o casamento não era só uma questão econômica, mas também de pureza racial. E em nome disso, casar sua filha de 14 anos com um cara de 50, muitas vezes até mesmo um tio dela, que já tinha filhos mais velhos que ela, era comum. Filha mulher não era gente, era um bem a ser negociado para melhor proveito do pai ou do guardião legal dela. E várias fontes do século XIX nos relatam como as brasileiras casavam cedo, cedo demais, muito mais cedo do que as mulheres europeias, por exemplo. Foi só ao longo dos anos 1800 que a ideia de casamento por amor, na época chamado de amor moderno, começou a ganhar lugar na sociedade brasileira. Em grande parte, graças aos romances de autores como José de Alencar, que, por sinal, eram muito criticados pelos pais de família e pelos líderes religiosos, porque estariam enchendo as cabeças das meninas de caraminholas e inspirando nelas o desejo de fugir ao controle paterno, em nome do amor. O negócio é que essa fuga precisava de estratégia, porque as oportunidades de encontros fora dos olhos da família eram muito restritas. E você pode até achar que eu tô brincando, meu amor, mas a verdade é que a igreja era o Tinder dos brasileiros em 1800.
Primeiro, porque ir à missa era um evento por si só. Não só por razões religiosas, mas mesmo as pessoas pobres procuravam usar sua melhor roupa para ir à igreja. Em Portugal e aqui no Brasil, essa roupa era chamada de traje domingueiro e funcionava como um tipo de texto mesmo. Nele era possível ler a classe social, a ocupação, nacionalidade, se a pessoa tinha algum cargo importante, se era solteira, se era casada. E para as mulheres ricas e da classe média, essa era uma das poucas chances de socializar fora de casa. Porque, meu amor, se você nascesse aqui no Brasil em 1800 e pelo menos desse a sorte de nascer numa família rica o suficiente para você não ter que trabalhar para se sustentar, a verdade é que você passaria a maior parte da sua vida trancada dentro de casa. Esse é um hábito registrado por aqui desde os tempos coloniais, que começou a mudar nos anos 1850, primeiro pelo Rio de Janeiro, mas que levou tempo a chegar no resto do país. Mulheres pobres andavam na rua com frequência e por necessidade, geralmente sozinhas. Mulher decente só saía de casa para ir à igreja, com o marido, com uma escravizada de confiança ou com uma parenta mais velha. Mas mesmo com uma circulação tão restrita, as mulheres, tanto solteiras quanto casadas, encontravam o seu jeitinho. Viajantes estrangeiros relatam horrorizados como nas igrejas ninguém calava a boca direito para ouvir a Santa Missa. Ou porque estava fofocando, ou porque estava trocando juras de amor enquanto fingia rezar. É um olho no padre e outro no pecado. Escândalo! Mas os encontros furtivos também aconteciam fora do horário das missas, porque os casaizinhos marcavam de se encontrar casualmente nos bancos da igreja ao longo do dia e murmurar suas declarações de amor entre um Pai Nosso e uma Ave Maria. Mas você deve estar se perguntando como é que elas faziam para marcar esses encontros, né? Amigos e parentes mais sensíveis ao amor ajudavam, mas também os escravizados da casa, que recebiam dinheiro por fora para transportar os bilhetinhos em segredo. E esses bilhetinhos eram o tormento dos pais de filhas moças, que viviam reclamando, inclusive na imprensa, sobre a imoralidade dos tempos atuais. Dependendo do lugar onde você morasse e da sua classe social, não tinha lá muita opção de lazer para exibir sua beleza e conquistar pretendentes. Então, aqui no Brasil, existia também o namoro de janela ou de varanda. À tardinha, a moça sentava perto da janela para olhar o movimento, ver a vida passar, sempre bem vestida e penteada, perto dos olhos, mas longe das mãos dos rapazes, que ficavam passando pela rua justamente para admirar as beldades do momento. E uma das estratégias dos apaixonados era os rapazes soltarem versinhos para as moças e convencerem as escravizadas da casa a entregar os tais bilhetinhos, ou ficar do outro lado da rua conversando por gestos e códigos. Eu já falei para vocês sobre esse negócio de linguagem dos leques ser meio que bobagem na Europa, mas ao que tudo indica, aqui os leques e as flores eram realmente usados para comunicação amorosa. Dependendo da flor que a moça usasse no cabelo quando estava na janela, ela dizia se queria ou não continuar com o namorico ou se o pretendente já podia vir falar com o pai dela. Mas outros acessórios também serviam para eles se identificarem quando ainda não sabiam ou não podiam usar o nome um do outro, porque eles precisavam usar um meio absolutamente público para manter essa comunicação secreta, os jornais da época. A partir de 1870, a gente encontra bilhetes amorosos perdidos ali no meio de anúncios comerciais em grandes jornais do Rio, identificados apenas com as iniciais ou com algum detalhe que somente o destinatário reconheceria. Mas até isso virar um namoro oficial e o casalzinho se conhecer um pouco melhor, tinha 3 coisas que eles podiam fazer para demonstrar fisicamente o seu afeto. A bolina dos pés, que era basicamente ficar encostando o seu pezinho no pezinho da pessoa amada, que podia evoluir para as pisadelas, que era pisar mesmo no pé da outra pessoa. E aí o último estágio eram os beliscões que os homens davam nas moças assim quando elas passavam. Eu sei. Quando o clima já estava mais favorável, aí a nossa mocinha sonhadora sinalizava para o pretendente que ele podia vir falar com o pai dela. O que acontecia primeiro através de uma carta, em que o camarada dizia quem ele era, qual era a sua família, se ele já tinha profissão, quanto ganhava por mês,
mencionava se tinha conexões importantes, elogiava a criação da moçoila e pedia permissão para iniciar a corte. E isso seguia uma fórmula mesmo, gente, porque nesse período a gente tem a publicação, por exemplo, de manuais de correspondência que ensinavam exatamente como compor esse tipo de carta, que era um pedido de início de cortejo. Se o camarada recebia sinal verde, aí ele podia começar a frequentar a casa da moça uma vez por semana, sempre na sala de estar e com pelo menos um parente segurando vela. Nada de beijos e abraços, nananina não. Essa corte também não podia durar muito tempo para o povo não achar que o rapaz estava com problemas financeiros. Nem ser muito curta, para ninguém achar que os pombinhos tinham queimado a largada. Porém, com muito mais frequência do que a gente gostaria, esses pedidos de casamento eram negados, porque o pai da moça já tinha outros planos para ela, que geralmente envolviam um aliado político, um sócio, um parente ou um parceiro de negócios. E era aí que aconteciam os trágicos raptos de donzelas indefesas. Abduzidas no meio da rua por uma carruagem que fugiu em disparada, roubadas da segurança de seu lar por uma porta que havia sido convenientemente esquecida aberta e levadas para Deus sabe onde. E eu não posso ser leviana e dizer para vocês que não existiam raptos propriamente ditos, mas nesse caso especificamente, a gente está falando de um tipo diferente de rapto, que era uma coisa previamente combinada entre os envolvidos. Por quê? A partir do momento que a moça saía de casa na companhia de um homem sem estar casada, ela já era considerada desonrada. E a família se sentia na obrigação de lavar a própria honra, fosse através da violência, o que também era comum, e terminava com essas moças sendo enviadas para conventos. Mas a honra perdida também podia ser lavada através de um casamento imediato, sem festa, sem nada. Geralmente celebrado em casa mesmo, só com o padre e as testemunhas, e isso era suficiente para salvar a honra da mocinha e da sua família. Mesmo que a gente tenha vários exemplos de moças que foram raptadas, mas não mantiveram relações com seus raptores antes do casamento. Quando esse rapto acontecia, tudo estava combinado. E muitas vezes um padre ou uma parente de um dos dois já estava com a casa pronta para receber e abrigar a moça até que se marcasse o casamento. E isso não é uma exclusividade das classes altas, gente. Aqui no litoral de Santa Catarina, essa prática era registrada entre famílias de pescadores e agricultores pobres ainda no começo do século XX. E se teoriza que talvez fosse uma forma de evitar a necessidade da festa de casamento num momento de dificuldades econômicas da família da noiva. E de uma forma geral, os historiadores que pesquisam esse tema perceberam que as dinâmicas de amor e casamento entre as classes trabalhadoras eram mais fluidas. Casar formalmente na igreja era caro e muitas pessoas pobres acabavam simplesmente indo morar juntas e desfazendo essas uniões também com mais liberdade. Isso não significa que não houvesse casamentos forçados ou arranjados entre as pessoas comuns. Com a urbanização e a chegada de novos hábitos importados da Europa, os namoros foram ficando diferentes nas grandes cidades. Lá por 1890, a promenade, que era o costume das caminhadas em locais públicos elegantes com o único objetivo de ser visto, se tornou cada vez mais comum. Inclusive em passeios noturnos, que se tornaram possíveis graças à chegada da iluminação pública a gás. No século XIX e começo do século XX, uma figura comum nas ruas do Rio de Janeiro eram os leões, filhos de ricos fazendeiros nordestinos que vinham para a corte estudar direito, medicina ou engenharia. Esses leões eram os dandies brasileiros, bonitões, sempre vestidos pelos melhores alfaiates ingleses, com bigodinhos e barbas estilosas, perfumados e com versinhos românticos na ponta da língua. E ricos, muito ricos. Eles andavam em duplas pelas ruas elegantes da cidade, sempre com suas bengalas e seus chapéus combinando, só para ficar vendo as mulheres bonitas. E vejam bem que eu disse mulheres, não moças, porque a lista de conquista dos leões envolvia mulheres muito bem casadas da alta sociedade carioca. Supostamente, claro. Com o pretexto de ver as novidades nas vitrines da Rua do Ouvidor, os leões do Nordeste e as mocinhas do Rio davam um jeito de se encontrar nas ruas e trocar bilhetinhos com versos apaixonados e juras de amor eterno, que geralmente duravam até a família de um dos dois descobrir ou até aparecer uma noiva mais rica. Porque a situação da Aurélia Camargo em Senhora era realmente comum.
As possibilidades de casamento de uma mulher estavam diretamente ligadas à riqueza da sua família. Como no século XIX a prática do dote foi caindo em desuso, as mulheres dependiam da sua posição familiar, da sua beleza e dos seus dotes para conseguir um casamento. Tocar piano e cantar, saber dançar, falar francês, dominar os trabalhos de agulha e ser moça honesta eram diferenciais no mercado matrimonial. A beleza era fundamental, mas não indispensável, porque o que valia mesmo era o dinheiro, tanto dele quanto dela. Por quê? No mundo onde as mulheres de boa família não podiam trabalhar para tirar o próprio sustento, o casamento era a única forma de garantir sua sobrevivência no futuro. Já para as mulheres de nem tão boa família ou de nem tão boa índole, existia uma alternativa bem familiar até os dias de hoje: virar amante de velho rico. Porque os fazendeiros ricos casavam, faziam filhos e abandonavam suas esposas nos casarões lá no interior. E enquanto estavam na cidade fazendo negócios ou lidando com a política, eles chegavam a constituir segundas e até terceiras famílias. E mesmo que essas amantes fossem desonestas aos olhos da sociedade, o fato de elas estarem ligadas a homens poderosos faziam com que elas fossem toleradas e elas acabassem tendo um trânsito e uma certa liberdade que muitas vezes as próprias esposas legítimas desses coronéis não tinham. E os filhos dessas uniões eram legitimados na hora do batismo ou em testamento. E mais de um bastardinho de coronel conseguiu cargos públicos e bons casamentos, apesar de ser oficialmente bastardo, inclusive filhos mestiços, tá? O que nos leva à questão das pessoas negras. A gente tem pouca informação sobre as práticas amorosas da população negra, porque elas são descritas por homens brancos, sempre com um discurso extremamente racista, que enfatiza o quanto os negros eram brutos, hipersexualizados e careciam do refinamento sentimental que o branco europeu teria. Mas sim, as pessoas negras se casavam e constituíam família, mesmo na condição de escravizadas. Algumas vezes, os casamentos eram impostos pelos senhores para aumentar o número de escravizados da casa. Algumas fontes da época também falam sobre como os senhores permitiam que os escravizados se unissem entre si, porque isso faria com que eles ficassem mais dóceis e menos propensos a fugir. Falar que pessoas negras escravizadas constituíam família não é uma tentativa de suavizar o que foram 3 séculos de escravidão, mas de reconhecer como essas pessoas, numa situação horrorosa e desumana, lutavam para manter a sua humanidade, o seu direito ao afeto, ao companheirismo e até ao amor. E tem um livro muito bom sobre isso, que se chama Na Senzala uma Flor, do Robert Slenes, que está listado aqui na descrição junto com todas as referências de pesquisa desse vídeo para você aprender por conta própria. Mas membros e apoiadores têm acesso direto à minha biblioteca com todo esse material organizadinho em PDF, além de um grupo secreto no WhatsApp. Os links para apoiar o canal também estão aqui embaixo na descrição. Se você assistiu até aqui, meu amor, se valoriza e nada de responder essa criatura maligna saída do umbral que te mandou um oi sumide nessa semana só porque ela não tem mais ninguém para aterrorizar no Dia dos Namorados. Agora sim, eu te convido para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário nesse vídeo, clicar no botãozinho de hype se ele estiver disponível aí para você e te lembrar, meu amor, que o seu melhor date é sempre você mesmo. Nada de ficar dando moral para esses encostos que aparecem por aí essa semana, hein?